Olá, amigos da Sem Censura TV. Sejam bem-vindos ao Sem Censura Entrevistas. Nessa temporada, estamos conversando com alguns dos pré-candidatos a vereador nas próximas eleições aqui em Lauro de Freitas. Hoje, o nosso convidado é o professor Gervásio Lopes. Seja bem-vindo, Gervásio. Opa, Fábio, obrigado aí pela oportunidade, né, de disponibilizar esse espaço para falar um pouco aí da minha história e trocarmos um pouco aí de ideias. É isso aí, Gervásio. O que o nosso público quer saber é quem é Gervásio Lopes, de onde ele veio, qual é a história familiar dele, para o público entender um pouquinho melhor quem é você. Perfeito. Meu nome é Gervásio Lopes Macedo Filho, tenho 38 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Nasci em um lar sendo filho caçula, né? Tenho 4 irmãos, 2 estão vivos. Tive pais maravilhosos, tive esse privilégio de ter uma família maravilhosa, onde eu aprendi alguns valores que carrego comigo até hoje, né? Principalmente o valor da educação e do trabalho. Na minha infância, essa ideia de estudar e de trabalhar eram 2 valores que estavam muito presentes no meu lar, né? Meu pai, que cobrava bastante de eu estudar, e minha mãe, que sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora, sempre buscou empreender e deixou esse legado para mim, né, do valor da educação e do trabalho. Enquanto criança, né, o caçula, assim, a diferença do meu irmão mais velho é de 10 anos, do meu irmão do meio é 6 anos. Então, como caçula, eu fui favorecido com algumas benesses, né? E algumas rebeldias também, né? Porque o caçula tem aquela mania de passar a mão pela cabeça. E na época, eu lembro assim, quando eu era criança, eu nunca fui assim aquele estudante extraordinário, mas eu tinha uma facilidade de aprender conceitos, organizar ideias e falar em público desde jovem, né? Desde pequenininho. Isso me favorecia bastante nos estudos. Então, assim, por exemplo, a disciplina de português, eu lembro que na parte da gramática era uma tragédia, mas na parte da interpretação de texto, desenvolvimento de ideias, era uma coisa assim que eu me sobressaía, né? E aí a gente passei pela minha adolescência, né? Talvez assim, minha adolescência foi um processo curto também, porque assim, eu casei com 17 anos, fui pai aos 19 anos, estudei escola pública a maior parte da minha vida. Quando eu entro no ensino médio, foi bem ali o período que eu resolvi casar, eu passei a estudar à noite para poder trabalhar, né? O valor da educação e do estudo e do trabalho. E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar à noite, foi assim a minha primeira decepção com o processo educacional. Meu primeiro emprego foi na McDonald's, então eu trabalhei na McDonald's e eu estudava à noite. E aí quando eu chego na escola, eu encontro uma realidade no ensino médio muito decadente, né? Os professores mais preocupados em fazer proselitismo político, mais preocupados em vender uma ideia que hoje eu percebo que é uma ideia revolucionária do que propriamente dito ensinar a matéria. Então, meu ensino médio, eu não aproveitei nada, zero. Eu ia para a escola para ficar conversando com os amigos, porque, infelizmente, os professores não estavam preocupados em ensinar. E o que surgiu na minha vida para contrabalancear isso foi o trabalho. Então, trabalhei na McDonald's, que é uma instituição que tem um processo de formação e desenvolvimento profissional muito bom para o jovem, porque ensina muitos conceitos sobre produtividade, carreira, trabalho em equipe, e isso preencheu em mim esse processo de educação que a escola negligenciou. Eu termino o meu ensino médio, fui pai com os 19 anos, foi logo quando eu entrei no ensino superior, cursei administração. E nessa época eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava de noite. E a vida assim era trabalho e estudo. Na minha primeira aula, eu tive um contato com a aula magna com o professor Vitoriano Garrido, né, professor Garrido. E o professor Garrido, naquela época, ele fez uma palestra chamada As 10 Atitudes do Profissional Nota 10. E aquilo ali, para mim, caiu para mim assim como um insight, uma bomba, assim, um despertar para muita coisa da vida,
que eu não tive a oportunidade de estudar no ensino médio. E aquela aula foi assim, o pontapé inicial para eu iniciar essa minha jornada no ensino superior. E eu digo assim que aquela aula foi um divisor de águas em minha vida, porque a partir daquela aula eu entendi que esses 4 anos que eu iria passar pela frente, eu deveria me dedicar para ser o melhor aluno possível. E eu fui o aluno laureado, fui o aluno que teve a maior pontuação na sala de aula, ganhei a premiação do aluno laureado no dia da minha formatura. Dentro dessa jornada que eu estava no ensino superior, eu tive a oportunidade de trabalhar com o próprio professor Garrido, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda, imensa gratidão, e tive contato com o mundo empresarial, o mundo corporativo, e principalmente o mundo, Fábio, é ligado ao empreendedorismo. Então, trabalhei também na Junior Achievement, comecei como estagiário, virei coordenador administrativo financeiro, saí da instituição, voltei em 2020 para ser diretor de operações, depois fiz uma gestão com César Almeida, que foi presidente da BRH, um nome respeitadíssimo no mundo corporativo aqui na Bahia. Fizemos uma casadinha, ele foi o presidente, o diretor-presidente, eu fui o diretor vice-presidente nessa gestão. Pegamos uma instituição que estava quase que falida, entregamos ela toda arrumadinha, cheia de caixa, e beneficiando milhares de jovens na Bahia com a educação empreendedora gratuita nas escolas, através do voluntariado empresarial. Então, trabalhei na Junior Achievement, conheci o mundo empresarial, conheci o mundo corporativo, me enxerguei aí como tive a oportunidade de dar aula. Meu primeiro contato com a sala de aula foi nos projetos educacionais de educação empreendedora. Saí de lá em 2010, fui convidado para participar de um projeto de captação de alunos de uma faculdade Hélio Rocha, e o resultado foi muito positivo, que gerou o convite para eu coordenar o curso de administração na época. E aí chegou o convite: você aceita ser coordenador do curso de administração? Eu tinha terminado de concluir minha graduação, estava fazendo uma especialização em controladoria e finanças, e sem saber nada do processo acadêmico, aceitei o desafio, porque eu tinha colocado uma meta para mim logo quando eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar com Garrido, que foi querer ser professor, né? Fui muito influenciado com Garrido, com essa ideia de ir para a sala de aula, de aprender, de compartilhar conhecimento. E quando eu termino a faculdade, vem a proposta, né? Poxa, eu queria ser professor universitário, agora veio a oportunidade de eu ser coordenador de um curso de administração. Aceitei o desafio, tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas nessa jornada. E 5 anos depois, na verdade, foi já em 2015 isso aí, surgiu o convite para eu virar coordenador geral acadêmico. Então, eu virei coordenador geral acadêmico, cheguei a comandar uma equipe de 20 professores, 40 professores e 20 profissionais da equipe, que foi uma experiência para mim também extremamente valiosa, né? E lidar com o universo do saber é algo, até na cultura brasileira, difícil, principalmente por conta também dessa visão revolucionária de mundo que existe, né? Então, pense você, o cara com 25 anos de idade, na época, quando eu fui convidado para ser coordenador do curso de administração, não tinha nem concluído minha especialização, e eu estava com a missão naquela época, o desafio de coordenar mestres, doutores com 50 anos, 20, 30 anos de sala de aula. Então, foi um desafio muito importante, que acho que contribuiu bastante para essa minha jornada. Aí, de coordenador geral acadêmico, também vim lecionar na parte de especialização e pós-graduação. Fui convidado para ser professor executivo da Fundação Getúlio Vargas, que é a maior escola de formação de líderes da América Latina. Então, dei aula em disciplinas como empreendedorismo e inovação, gestão de operações. E, quando chega em 2019, eu resolvi empreender, né? Então, montei um negócio aqui em Lauro de Freitas, ali na entrada de Tinga, um polo EAD da Estácio. Aquele projeto foi um projeto que eu participei do desenvolvimento dele, mas aí veio pandemia 2020, toda a tragédia que a gente vivenciou, não só no Brasil, no mundo. Eu acabei me afastando da instituição, e hoje foi um dos pontapés que me fez olhar para a política também. É isso que eu queria saber um pouco, Gervásio. Desse histórico todo acadêmico, né, uma formação, desde a formação familiar, educação para o trabalho,
toda uma trajetória no mundo acadêmico. Como é que você chega, ou como é que a política chega na sua vida e a sua relação com Lauro de Freitas? Você falou aí que veio empreender aqui Sim. com um novo negócio, mas eu acho que tem um contexto aí que une essas duas coisas, né? A política e a cidade de Lauro de Freitas na sua vida. Pronto. Começa com 2013, na verdade, assim, a minha visão política. Como eu falei, eu já trabalhei dentro do movimento associativista, né? Principalmente ligado ao empreendedorismo, né? Junior Achievement, Associação de Jovens Empresários lá da Bahia, a AGE, o pessoal da empresa Júnior, no UFBA. Então, isso já era algo que eu passeava dentro desse universo, né? Um universo mais liberal, vamos assim dizer, com essa visão liberal da economia. Mas eu não tinha esse olhar ideológico. Quando chega 2013, né, antes de assumir alguns desafios profissionais, quando chega em 2013, vem aqui na Bahia, começa na Bahia aquele movimento Passe Livre, pelos 20 centavos, que se espalhou pelo Brasil inteiro. E naquele momento, quando a população começou a ir para a rua, começou pelaquela questão dos 20 centavos, mas depois veio aquele movimento, não é só pelos 20 centavos. E começaram a surgir inúmeras pautas que, dentro daquela época, elas estavam invisíveis para a esmagadora maioria da população, mas que com as redes sociais e essa pauta política efervescendo, nascendo ali, surgiu uma pauta que naquela época me preocupou muito, que foi a esquerda estava tentando implantar no Brasil, aprovar uma PEC chamada PEC 37, que era uma PEC que tinha como objetivo geral calar o Ministério Público. E o Ministério Público, naquele contexto histórico, ali em 2013, estava fazendo um trabalho extraordinário com a Lava Jato, Mensalão, né, que estava colocando na cadeia os corruptos que desviaram somas extraordinárias de recurso público. Então, como existia esse movimento de tentar calar o Ministério Público, que estava fazendo um trabalho extraordinário, então uma das coisas que começou a me levar para a rua foi a defesa contra a PEC 37, né? Contra essa iniciativa de calar o Ministério Público. E a partir daí surge em 2014, esse processo todo meio desorganizado, começa a se organizar em 2014. Então, em 2014, a internet conhece o professor Olavo de Carvalho, surgem alguns movimentos de rua, como o MBL, Revoltados Online, vem para a rua. Surge também a figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. 2014 foi o ano da eleição de Dilma versus Aécio, e foi aquela eleição, foi assim, o start dessa polarização que existe no Brasil hoje, porque assim, a direita se uniu no entorno de Aécio, porque era a única opção, contra o projeto revolucionário de Dilma, que estava em total decadência. Nessa época, a economia estava estragando, demissões em massa, empresas fechando, e surge ali o Gervásio militante, né? Então, dentro dessa jornada, por eu vir do processo de educação empreendedora, livre iniciativa, eu me identifiquei bastante com o MBL. Então, militei, ajudei o MBL aqui na Bahia a fazer as manifestações de rua, que saiu lá em 2015, 2016, 2017. Em 2017, eu já começo a meio que me afastar em razão da briga que o movimento já estava tendo com o ex-presidente Bolsonaro. Em 2018, existe o rompimento. Saio do MBL, porque não concordei com a postura do MBL em rivalizar com o Bolsonaro naquele momento histórico, que era o Bolsonaro, o retorno do PT ao poder, depois do impeachment que Dilma sofreu. Aí houve o rompimento, Bolsonaro vence, graças a Deus, e aí dá assim uma acalmada. Pronto, a direita venceu, agora é governar, e ficava nessa militância de internet. Quando chega 2020, final de 2020, eu fui convidado para fazer uma entrevista na Brado Rádio. A Brado Rádio estava assim, 2 semanas só de começar. Aí eu fiz uma entrevista lá na Brado Rádio. Timóteo gostou da minha participação, me convidou para ser comentarista, e eu fiquei comentarista lá na Brado, ajudando a direita baiana a se organizar para as eleições de 2020, né? Com todo o desafio que estava existindo no Brasil. E vem todo aquele contexto de pandemia, né? Lockdown. Então, nessa jornada de 2020, Fábio,
eu fui uma das poucas vozes na direita baiana a criticar lockdown, imposição das máscaras, imposição das vacinas, enquanto todo mundo estava em casa, com medo. Né? Poucas pessoas tiveram a coragem de defender os valores milenares que fundaram a civilização. E eu tive essa participação lá, o que me projetou dentro da direita bastante dentro desse universo. Né? Então agradeço a Brado, tenho um carinho pela Brado por conta disso, ajudei a fundar a primeira rádio conservadora do Brasil. E da Brado eu segui jornada, né? Ajudei o deputado estadual Capitão Alder quando ele foi colocado no Conselho de Ética, somei esforços lá na área de comunicação para que ele não fosse cassado, para que conseguisse reverter aquilo em uma pena mais branda e ele continuasse dentro do projeto dele, que graças a Deus colocou ele agora aí como deputado federal, representando muito bem a Bahia. E de lá, de Alden, 2022, eu tive um contato bem próximo com o vereador Tenóbio, o qual eu ajudei na campanha dele de 2022 para ser deputado federal. Felizmente não logramos êxito, mas aí criou-se uma parceria que ajudei ele aí dentro do mandato dele, até agora esse período que eu precisei sair para me lançar para candidato a vereador por Lauro de Freitas, para continuar ajudando a cidade nesse resgate que o Brasil vem passando, lutando desde 2013. Né? É importante salientar isso aí, né? Esse cenário, você é candidato, sim, pré-candidato a vereador pelo PL. Sim. E como é que você vê os reflexos da polarização nacional no cenário estadual e principalmente no cenário municipal, no qual o PL já declarou seu apoio à pré-candidata Débora Regis, sim, que faz oposição ao projeto do PT, ao projeto de Moema Gramacho, que tenta colocar aí um sucessor, mas que já vem há quase 2 décadas fazendo uma gestão na cidade. Qual é a sua análise do que Lauro de Freitas vive hoje e do que pode vir a depender dos resultados da próxima eleição? Lauro de Freitas, ela é um reflexo do que acontece em nível nacional, principalmente na época do governo Dilma e agora no governo Lula. Né? Se a gente resgatar o que é que aconteceu no governo Dilma, foi um desastre para o Brasil. Né? A economia foi afundando, o colapso, tanto que isso foi um dos fatores principais que facilitou a sua queda, o seu impeachment, né? Porque a classe política, a insatisfação popular em decorrência do caos econômico que o Brasil estava ficando, ficou assim em níveis insustentáveis. E você tinha uma massa de pessoas nas ruas pedindo a queda dela. Os movimentos de rua foram muito importantes nessa época. E a gente vê hoje o governo Lula. Lula volta, Bolsonaro estabilizou a economia, Bolsonaro enfrentou a guerra na Ucrânia, a pandemia, e apesar de todo esse caos internacional, ele conseguiu manter estável a economia brasileira e entrega para Lula um governo mais estabilizado. E a gente vê qual é a política do Lula agora. O que o Dilma fez e que não deu certo e que também não vai dar certo. E o reflexo a gente está vendo aí, aumento de impostos, aumento de inflação. A próxima onda é começar a existir desemprego em massa, as empresas não aguentarem e começarem a precisar reduzir quadro e muitas entrarem em falência. Porque todo projeto socialista ele tem 4 fases. Então, a primeira fase é a chamada desmoralização. É onde a esquerda leva de 15 a 20 anos para quebrar os valores morais, quebrar a fé em Deus, quebrar a crença na religião dominante. Aí depois ele tem ali uns 6 anos, que é a fase da desestabilização, que é o famoso nós contra eles, né? Dividir a sociedade em grupos antagônicos, héteros contra homossexuais, brancos contra negros, índios contra ruralistas, enfim. E depois vem a crise econômica, que é quando o projeto revolucionário quebra a economia para ele criar aquela dificuldade para vender facilidade, criar o caos para propor a ordem. Então, a crise econômica faz parte do projeto revolucionário. Então, o que aconteceu com Dilma não foi por acaso, e o que está acontecendo em curso no Brasil atual também não é por acaso. Isso é um método para a tomada do poder. E a 4ª fase é a normalização. Quando eles quebram a economia e eles se mantêm no poder,
eles vão aproveitar esse período que é indefinido para tentar criar uma estrutura burocrática que os mantenham no poder o máximo de tempo possível, que é o que a gente vê hoje na Venezuela, né? Apesar de todo o desastre que está lá, Maduro continua ditador naquela nação e ninguém consegue tirar ele de lá, porque ele já conseguiu aparelhar tudo, porque ele passou por todos esses estágios. E hoje o Brasil está passando por esse estágio novamente. Então, cabe à direita hoje se levantar e se opor a esse projeto revolucionário de dominação do Brasil. Então, assim, respondendo, contextualizando isso e respondendo a sua pergunta, essa polarização no Brasil, ela não vai acabar. Como eu falei, eu comecei em 2013, isso, assim, de 2013 para cá já são o quê? Quase 11 anos, 10, 11 anos. Tem gente que já estava nesse processo bem antes disso. E a tendência da polarização ela é aumentar com o passar dos anos. Por quê? Porque com as redes sociais hoje, as pessoas têm acesso à informação de verdade, não apenas a narrativa ideológica que é imposta pela elite que controla os meios de comunicação. E quando o povo percebe que essa elite está mentindo, o povo se manifesta, se posiciona. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão criando nojo, ranço dessa elite corrupta que controla a informação, ao mesmo tempo que novas pessoas vão se despertando para o que está acontecendo. Então, Bolsonaro, por exemplo, foi uma figura que contribuiu profundamente com esse despertar. Então, você pega pessoas que não queriam saber nada de política, depois que Bolsonaro se tornou presidente, passou a entender e hoje milita na causa da direita, porque aquilo surgiu, ela percebeu o jogo de interesses que existe na nação e ela passou a se posicionar pelo certo, pelo verdadeiro. Então, a tendência dessa polarização é aumentar. Eu acredito que essa direita que existe hoje, que está adolescente ainda, que precisa amadurecer muitos pontos, ela ainda reage muito ao aspecto nacional. Então, a direita hoje se interessa mais pelo que acontece em Brasília e o que acontece na geopolítica do que na política local. Faz parte do processo de organização de base. Porque quem se preocupa com a política local é a organização de base, que a direita ainda não tem militância organizada da forma que a esquerda tem. A esquerda está nas universidades, a esquerda está nas redações, a esquerda está nas escolas, e isso são locais, são instituições locais. Então, é na ocupação de espaço dessas instituições locais que a militância vai se preocupar com a realidade local. Então, como a direita ainda está muito na internet, ela se preocupa mais com essas pautas nacionais e internacionais. Então, em Lauro de Freitas, está acontecendo em Lauro de Freitas o que está acontecendo na Bahia como um todo. Isso é uma análise minha. A análise que eu faço é a seguinte: o PT conseguiu retornar ao poder porque o PT dominou a Bahia, o governo do Estado há 18 anos. Então, essa estrutura que o governo do Estado tem conseguiu manter a esquerda que saiu do governo federal e saiu de alguns estados, vieram para cá, para a Bahia virou quartel-general dessa esquerda que trabalhou para retornar ao poder. Então, o Rui Costa criou o consórcio Norte-Nordeste, uniu aí os governos revolucionários aí do Nordeste para fazer oposição ao governo do ex-presidente Bolsonaro. Então, o que é que eu vejo para daqui para 2030? Então, 2030 eu vejo um cenário que passa por 2024, passa por 2026, 2028, que é o fim do PT na Bahia e no Brasil. E para isso a gente passa por agora 2024, que a gente está vendo o PL fechando em muitas cidades uma aliança com a União Brasil. E no Brasil, as duas forças antagônicas é PT e PL. Aqui na Bahia, o PL ele ainda está crescendo, se engatinhando, ele aqui é uma terceira via. Então você tem PT, União Brasil e PL. Então, União Brasil hoje ele é o partido que tem mais condições de fazer uma oposição real ao projeto do PT. Então, o que eu vejo sendo desenhado aí é uma parceria de PL e União Brasil para agora e para 2026. Eu acredito que em 2026 você vai ter uma chapa de Roma, governo do Estado, ACM Neto, Senado, onde tanto União Brasil quanto PL não vão lançar candidaturas para concorrer. Então, 2026 eu acredito que a gente encerra com ACM Neto, senador. Eu acredito que Jerônimo Rodrigues vai se reeleger, porque quem está na máquina, a reeleição é mais garantida pela nossa história política no Brasil. Quem vai à reeleição tem mais chance de sair vitorioso.
Mas o PL na Bahia, com isso, vai dobrar sua cadeira de deputados federais e de deputados estaduais, o que vai aumentar a influência em Brasília. 2030, então a gente vai de 2026 para 2030, eu acho que o processo inverte. Eu acho que a União Brasil, Neto, que vai estar senador, sai a governador, ganha. Eu acredito que João Roma deve sair ao Senado e deve se tornar senador. E nisso também a quantidade de cadeiras que a direita, que o PL vai ter dentro desse processo vai aumentar, o que vai favorecer o fortalecimento da direita no Brasil e o fim dessa era petista aqui no estado da Bahia. E até 2030, eu acho que Lula, o avançar da idade, deve sair da política, né, se aposentando, enfim, já não vai ter mais aquela força e vigor para ser um cabo eleitoral grande. Então, acho que 2030 é o fim dessa era petista no Brasil, que vai passar por tudo isso e que chegue em Lauro de Freitas, nessa união entre PL e Débora Redis. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, o que o presidente Bolsonaro falou na eleição passada. Se o PT está de um lado, eu estou do outro. Então, o que acontece no cenário municipal é justamente isso. De um lado, você tem um PT, que é a continuidade do projeto fracassado e falido de Moema Gramacho, e do outro lado você tem a União Brasil com Débora Redis. Né? Então, assim, se o PL saísse agora, iria apenas favorecer a continuidade do projeto do PT. Então, se a gente quer, de fato, vencer a esquerda, enfraquecer o projeto do PT, é preciso a gente agir com estratégia. Nesse caso, o mais inteligente é unir esforços ao time que está antagonizando o PT na cidade. Por isso, Débora Redis merece todo o apoio da direita aqui na cidade. E aí eu quero saber de você o que te motivou a se candidatar. Se é a primeira vez que você se candidata a um cargo eletivo ou não, e o motivo de vir para Lauro de Freitas e sou pré-candidato a vereador. 2022 eu ia sair candidato a deputado estadual. Então, saí pré-candidato a deputado estadual, consegui angariar um apoio. Na época, eu consegui ter apoio até em 17 cidades na fase da pré-candidatura. Mas, fazendo análise da conjuntura, eu entendi que o mais interessante para a direita era apoiar quem hoje está lá fazendo um trabalho belíssimo, que é o meu amigo, o doutor Diego Castro. Então, ajudei, tive uma pequena contribuição na jornada vitoriosa dele, que está fazendo um trabalho belíssimo aí para a direita, né? E uma das coisas que me levou a apoiar Diego é porque Diego, ele montou o Bahia Direita, né? Ele montou um movimento social que visa organizar a militância no estado da Bahia. E isso é um dos aprendizados que a direita no Brasil inteiro precisa fazer, e Diego foi visionário ao montar o Bahia Direita, junto com Alexandre Moreira, meu amigo, que está pré-candidato a vereador em Salvador, junto com o Murilo também, o Micael também. Então, eles montaram o Bahia Direita. Então, aquilo para mim foi, pô, esses caras genial, essa ideia. Eu já vinha também de movimentos sociais, vindo do MBL, já tinha muito assim, um conhecimento com o pessoal do Bahia Direita, e aí isso foi um fator decisivo que me fez apoiar ele. Então, apoiei o Diego naquela época, mas assim, a vontade de contribuir com o processo político sempre esteve presente em mim, tanto que eu vim ajudar meu amigo, que faz um trabalho belíssimo aqui em Lauro de Freitas, o vereador Tenóbio. Quando eu chego nessa realidade de Lauro de Freitas hoje, em que a gente tem 21 cadeiras, e que a gente vê o poder da máquina aí, a gente que está na militância, Fábio, há um tempo, a gente vê o chamado de que a gente precisa contribuir de alguma forma. E esse chamado tocou no meu coração de que eu não podia mais ficar de braço cruzado vendo uma janela de oportunidade de contribuir para a derrota do projeto revolucionário no PT aqui na cidade, né? Então, esse projeto do PT, a gente está vivendo na realidade local o que ocorre já em alguns países da América Latina. A cidade está toda sucateada, porque é o cabide de emprego, a folha da prefeitura inchada, o que não sobra é dinheiro para fazer investimento, seja na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. E a cidade está se deteriorando. E isso precisa parar, né? Não podemos aceitar que a cidade seja destruída por um projeto de poder que pensa única e exclusivamente no seu real interesse, que é o que os revolucionários são.
Eles fingem se preocupar com o social, com os mais pobres, quando, na verdade, o que a esquerda faz é multiplicar os mais pobres. A esquerda gosta tanto dos mais pobres que os multiplica. Por isso que ela odeia a classe média. Como é que ela gosta do pobre e odeia a classe média? Isso não tem o mínimo sentido, porque se a gente gosta e quer ajudar os mais pobres, a gente quer que o pobre ele ascenda socialmente, ele vire classe média e que ele também possa trabalhar para, com seu mérito, se tornar rico, né? Mas a esquerda não. Então a esquerda odeia a classe média porque ela quer todos pobres e dependentes do Estado. Então veio esse chamado, né? Participei bastante da montagem do partido na cidade, da busca de bons candidatos para representar o nome do presidente Bolsonaro na cidade. E dentro dessa jornada veio o chamado, né? Principalmente também com o convite, assim, né? O chamado que o presidente fez, o ex-presidente Bolsonaro fez para lançar candidaturas, né? De pessoas alinhadas ideologicamente com a direita. E o que a gente sente falta na cidade hoje é justamente isso. Então, a gente só tem hoje um vereador de direita, que é o Gabriel Bandarra Tenóbio, né? Então a gente precisa trabalhar para ocupar mais espaços. Que a gente tenha não só um vereador de direita, mas 2, 3, quem sabe 4. A força do PL está muito associada à força do presidente Bolsonaro, que teve 40 mil votos na cidade, com a força da direita também nos Estados Unidos, Donald Trump, que traz um reflexo, porque defende pautas semelhantes às da direita brasileira. Então, essa força, ela precisa ter representantes que lutem por essas pautas. E aí eu entendi esse chamado, entendi essa necessidade e me coloquei à disposição para ajudar a cidade nesse resgate da cidadania, nesse resgate da autoestima de um povo que está sofrido hoje porque perdeu a esperança. Eu vejo, quando eu olho nos olhos do cidadão laurofretense, eu vejo desesperança. Não acham que a cidade vai melhorar, não vê perspectiva de futuro. Então, eu vim para trazer, contribuir com esse resgate, com essa esperança de que é possível acreditar que podemos criar um projeto melhor para a cidade, é possível acreditarmos em um futuro melhor, em uma cidade que a gente tem orgulho de morar, que a gente tem orgulho de criar nossos filhos, que é o que não existe hoje. Então, muitas pessoas hoje que eu converso já pensam em sair da cidade porque qual estrutura vai entregar para os filhos crescerem e se desenvolverem, né? E quando a população decide sair da cidade, é porque a cidade ela não está atendendo às necessidades dessa população. E Lauro tem tudo, assim como o Bolsonaro fala assim, o Brasil tem tudo para ser um país rico, Lauro tem tudo para ser uma cidade modelo para o Brasil. É uma cidade que tem uma arrecadação impressionante, está colada a Salvador, né? Tem uma extensão territorial pequena, então assim, tem tudo para ser uma cidade em que todos tenham orgulho de pertencer e morar. E eu quero contribuir para esse resgate de Lauro, para o retorno da esperança e para o orgulho do cidadão laurofretense de querer viver e morar nessa cidade. Gervásio, então a gente está quase concluindo. O que o futuro eleitor, a pessoa que desejar, de repente, votar em você, o que é que ela pode esperar? Quais seriam as suas bandeiras efetivas, as suas propostas, caso você conquiste uma cadeira na Câmara de Vereadores? Bem, primeiro vai ter assim, um combatente ferrenho contra as pautas revolucionárias, principalmente aquelas que atacam diretamente a família e a inocência das crianças. Segundo, eu acredito muito na ideia de um Estado enxuto, né? Onde o Estado ele não é o agente que vai ser o protagonista da sociedade, ele apenas vai regular para que o cidadão seja protagonista. Então, a ideia de buscar uma desburocratização da máquina, mais eficiência na utilização dos recursos públicos, atração de investimentos, empresas para Lauro de Freitas, que tem um potencial maravilhoso, mas que muitas negligenciado por conta da gestão revolucionária atual, redução de impostos e o estímulo para que o cidadão ele volte a acreditar na cidade a ponto, Fábio, dele investir na cidade. Então, quando a gente fala do conservadorismo, né? O que é ser conservador? Então, ser conservador
é você conservar aquilo que você ama. Ninguém quer conservar aquilo que odeia ou que não presta. Você só quer conservar aquilo que você ama. Então, hoje o cidadão laurofreitense não possui condições de conservar a cidade. Nem tem estímulo, porque a prefeitura bloqueia, trava qualquer ação cidadã que o indivíduo venha a ter. Então, a ideia é trabalhar para que, inclusive, o cidadão seja empoderado novamente, ele amar a cidade, gostar da cidade, investir na cidade, trazer desenvolvimento para a cidade através de empreendedorismo. Lauro de Freitas é capaz de resgatar, Fábio, por ano, cerca de 10 milhões de reais aí, com recursos que vão para Brasília, que poderiam vir para a cidade através de editais, de projetos culturais, sociais e até mesmo empresariais. Mas que para isso precisa ter pessoas aqui que fomente o ecossistema empreendedor na cidade, para que esse ecossistema empreendedor capacitado conheça os editais, seja capacitado a captar esses recursos e fazer esse investimento na cidade. Então, essa experiência que eu tive dentro do universo empreendedor, quero trazer para a cidade de Lauro de Freitas, para fortalecer o ecossistema empreendedor também local, junto com a futura prefeita Débora Regis. Gervásio, queria agradecer a sua presença aqui, olhando para a nossa câmera, falando com o seu público, sua mensagem final. Bem, meus amigos, assim como o indivíduo ele recebe um chamado para cumprir uma missão, um propósito maior, né, responder a uma vocação, as comunidades, a cidade, a nação também recebem o seu chamado. E o chamado para Lauro de Freitas mudar a sua história, o seu destino, chegou. Mas para que isso aconteça, depende de cada um de nós. É preciso que cada cidadão laurofreitense que está insatisfeito com o atual modelo de gestão política que está aí, que está insatisfeito com o resultado que esse projeto revolucionário gera, que está insatisfeito e infeliz com sua cidade. Então o chamado chegou. Então cabe a cada um de nós movermos uma palhazinha sequer para que essa transformação que Lauro precisa passar, ela aconteça. É preciso aquela fábula, Faber, do beija-flor diante do incêndio, né? Ele estava lá com uma gotinha tentando apagar o incêndio, e assim, esse beija-flor tem que ser cada um de nós. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, eu tenho certeza que Lauro voltará a sonhar e que o cidadão laurofreitense vai chegar em 2025 e vai ter esperança de que a cidade vai ser uma cidade que ele vai ter orgulho de viver. Só que para isso é preciso que cada um faça a sua parte. E eu convido você a fazer a sua parte para mudar Lauro de Freitas. E aí vem um bordão, né? Bora mudar Lauro? Mais uma vez, muito obrigado, Gervásio. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Censura Entrevistas. Continuaremos entrevistando outros pré-candidatos para que você conheça todas as opções e escolha o melhor e vote consciente. Eu sou Faber Vieira para Sem Censura TV.